Assassinos da Lua das Flores. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu leio A Lua das Flores, eu lembro do Cebolinha e fico pensando que essa Lua das Flores fica no bairro do Limão. Vamos para a sinopse do IMDb. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Na virada do século XX, o petróleo tornou a nação Osage a mais rica do mundo do dia para a noite. Tanta riqueza atraiu intrusos brancos, que manipularam, extorquiram e roubaram o dinheiro do povo Osage antes de assassinar a população. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilha para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder seu comentário. Para quem não sabe, eu tenho um podcast que é o Podcrastinadores, e alguns anos atrás, o Fernando Caruso, que é meu companheiro de podcast, ele deu uma sugestão de um tema pra gente fazer. Vamos fazer um filme Que Filmão! E era pra gente comentar sobre filmes que a gente conhecia, que eram filmes que eram grandes filmes, grande produção, com grandes diretores, grandes elencos, aquele filme que é tudo grandioso no filme. Eu lembro que eu comentei sobre Era Uma Vez na América, que é um filme que eu acho sensacional e que eu vi no cinema, achei maravilhoso, e depois eu revi várias vezes. Cada vez que eu revejo esse filme, eu fico mais fã do filme, que é tudo perfeito no filme. E aí, a gente tem O Assassino da Lua das Flores, que é um filme que podia estar numa lista dessas, porque é um filmaço. A gente tem que agradecer, a gente que gosta de cinema, a gente tem que agradecer porque existem caras que nem o Martin Scorsese. O Scorsese vai fazer 82 anos no mês que vem, e ele podia estar aposentado, quieto na dele, e nada. Ele entrega mais uma vez um filme memorável. Assassinos da Lua das Flores traz uma história que eu não conhecia, que é a história do povo Osage. O massacre dos índios Osage. O que aconteceu? Eles, na época que a América não tinha o colonizador europeu, o povo Osage, eles tinham um território grande dentro de onde hoje são os Estados Unidos. E quando o homem branco, o europeu branco, chegou e foi tomar conta, não só com os Osage, mas com toda a América, América do Sul também, eles foram tomando conta e empurrando os índios, acuando os índios. Os índios foram perdendo território porque o homem branco era mais poderoso. E o povo Osage, eles foram reduzidos a um território bem pequeno, comparado ao que eles tinham antes. Só que descobriram petróleo no território deles. Então, de repente, isso, sei lá, 100 e poucos anos atrás, de repente, os índios Osage viraram ricos. E eles eram muito ricos, a ponto de era o índio rico tendo um empregado branco. Isso numa sociedade de 100 e poucos anos atrás, onde o índio não era respeitado. Se o índio hoje em dia já não é 100% respeitado, a gente tem problemas com isso hoje em dia. Na época era relativamente comum você matar índio. Era um troço que coisa da história do nosso planeta. O homem branco europeu fez muita besteira quando veio pra cá. Mas o que aconteceu? De repente, eles viram um povo indígena e que tinha dentro das leis brancas, dentro das leis que o europeu branco trouxe, eles tinham mais dinheiro do que o próprio europeu branco. Isso causou um problema porque as pessoas não respeitavam os índios, as pessoas queriam o dinheiro desses índios. E aí, qual era a solução que eles tinham? Era arranjar uma índia e casar com a índia e matar a índia para virar herdeiro dela. E tem essa história do massacre do povo indígena Osage. Não era um massacre que entraram no lugar e mataram todo mundo. Não, era ir matando aos poucos, ir matando um, matando o outro, para conseguir pegar o território que eles tinham. Tem um diálogo que tem no filme, tem um diálogo curtinho, uma cena curtinha, que tem um troço que me bateu forte e que deve ter acontecido de monte naquela época, que é um cara conversando com um juiz, não sei se é exatamente um juiz, mas ele está conversando com um cara, perguntando, olha só, tem 2 crianças Osage que são herdeiras de um terreno. Se eu adotar essas 2 crianças e elas morrerem, eu passo a ser dono do território? E o juiz fala, peraí, você está pensando em adotar para matar as crianças? E o cara friamente responde, eu não perguntei isso. Eu estou perguntando o que vai acontecer se as crianças morrerem.
E aí você tinha essa história dos índios Osage morrendo porque o homem branco esperto, né, que é o... Não é questão esperto, não é a palavra certa, não, mas a malícia do homem branco de tentar passar a perna no índio que era dono da terra, que tinha petróleo. E outra coisa interessante também dessa história dos Osage é que foi o surgimento do FBI. O primeiro grande caso do FBI, quando ainda não era federal, era Bureau of Investigation, então não tinha FBI, era Bureau of Investigation. O primeiro grande caso que eles investigaram foi o massacre dos índios Osage. Está morrendo um monte de índio. Por que esses índios estão morrendo? O que está acontecendo? Que mortes misteriosas são essas? Doenças que a gente não sabe exatamente o que aconteceu? Por que essa pessoa morreu desse jeito? E aí, essa história dos Osage também é importante para a história do FBI. Martin Scorsese pegou essa pungente história e fez um filmão. A fotografia é linda, a reconstituição de época é perfeita, os figurinos são perfeitos, a trilha sonora ela é contida, mas ela está no ponto exato, e o filme é um filmaço daqueles que você deve ver no cinema. Ok, são 3 horas e 26 minutos, quase 3 horas e meia de filme, eu vou voltar a esse ponto no fim do vídeo, mas é um filme que merece ser visto no cinema. Normalmente eu comento o elenco no fim dos meus vídeos, mas eu preciso abrir aqui com o elenco porque os 3 principais, que são Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, estão sensacionais e provavelmente estarão na lista do Oscar no ano que vem. Se vão ganhar ou não, não sei, porque a gente tem que ver quem são os concorrentes, mas certamente estarão na lista dos melhores indicados a ator e atriz, talvez atriz coadjuvante, ator coadjuvante, e não sei se a Lily Gladstone seria como atriz ou atriz coadjuvante, eu chego lá. Tem gente por aí dizendo que essa é a primeira vez que o De Niro trabalha com o DiCaprio. Não, não é verdade isso. Em 93, os dois fizeram juntos O Despertar de um Homem. Em 96, os dois fizeram juntos As Filhas de Marvin. E existe um curta de 2015, dirigido pelo próprio Scorsese, que tem o De Niro, o DiCaprio e o Brad Pitt. Eu vou procurar esse curta, não conhecia não. O principal aqui é o DiCaprio, mas eu vou começar falando do De Niro. Por quê? Porque eu lembro que em maio eu vi um filme novo dele, chamado Meu Pai é um Perigo. E eu pensei, cara, para! De Niro, para! Você é um cara que tem uma carreira gigante, você não precisa fazer um filme tão pobre, não é questão de ruim, não é, mas é aquele filme que besta, tipo, qualquer um pode fazer esse filme. Por que você tá pegando um cara do porte do De Niro pra fazer esse papel? Eu vou ler aqui um pedaço do que eu escrevi na época sobre esse filme. E aqui vou deixar a triste constatação de que Robert De Niro ficou devendo. Olha, sou fã do cara. Se eu for fazer uma lista de 100 melhores filmes da minha vida, ele estará em vários, tipo Era Uma Vez na América, Coração Satânico, Os Intocáveis, Jack Brown, Brasil, o filme. Mas de um tempo pra cá, ele virou uma caricatura de si mesmo. E pior do que ver Robert De Niro fazendo uma caricatura de si mesmo, é vê-lo servindo de escada para um comediante ruim. Triste fim de carreira para um grande ator com 2 Oscars no currículo, por O Poderoso Chefão 2 e Touro Indomável. Olha, como fã antigo do De Niro, eu posso dizer que não é fim de carreira, porque aqui ele está sensacional, provavelmente vai concorrer ao Oscar de novo, se vai ganhar ou não, não sei, mas ele está sensacional, o personagem dele é muito bom, é aquele personagem que você torce por ele, depois você torce contra ele, é um personagem muito bom e o De Niro está sensacional. Se eu tivesse muito dinheiro, ganhei na Mega Sena, estou muito rico, muito rico, eu ia falar pro De Niro, olha só, antes de você aceitar o papel, antes de você fazer um filme novo com o Zac Efron, você me manda o roteiro, porque se for ruim, eu te pago o seu cachê para você não precisar fazer uma porcaria dessas e só aceita os filmes bons, vai trabalhar com o Scorsese. Leonardo DiCaprio é um dos melhores atores da sua geração. Ele foi esnobado pelo Oscar durante um bom tempo, até que ele ganhou pelo Regresso, que concorreu algumas vezes antes. Mas ele é um cara que desde os anos 90, desde que ele era novo, ele já chama atenção porque ele era um ator muito bom, muito acima da média dos outros. E aqui ele tá... É um dos melhores papéis da carreira dele. Porque ele é um cara meio bronco, ele tá com uma cara meio assim, e não sei o quanto de maquiagem tem nele, mas ele é um cara que... Ele é meio tipo, é pau mandado, ele não sabe muito bem para onde é que ele vai para onde os outros mandam e ele fica na dúvida do que vai fazer. E ele meio que casa com a personagem da Lily Gladstone meio forçado, meio sugerido, mas por outro lado a gente vê que ele gosta dela e o personagem dele é muito bom. E eu preciso falar da Lily Gladstone. Eu nunca tinha visto essa atriz, eu não conhecia essa atriz.
fui ver a lista do IMDb dela, não vi nenhum dos filmes que ela fez. Ela estava em First Call, eu lembro que First Call é um filme que me recomendaram alguns anos atrás, mas acabou que eu não vi First Call ainda. Agora tem mais um motivo para ver First Call. E cara, a Lily Gladstone tá sensacional. Você pensa que tem dois caras que são dois monstros da atuação, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, os dois que não precisam provar nada pra ninguém, que todo mundo sabe que são dois caras muito acima da média. E ela tá assim, junto deles. Ela não tá abaixo deles. Ela tem uma atuação contida, ela fala pouco, ela fica só no olhar. Ela dá os olhares e, cara, que atuação sensacional dessa Lily Gladstone. Eu comentei aqui sobre Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, eu acho que vai dar o Oscar de melhor atriz para Margot Robbie. E talvez por causa disso a Lily Gladstone seja indicada para melhor atriz coadjuvante. O papel dela é principal. Ela deveria concorrer a melhor atriz principal. Talvez ela concorra a coadjuvante porque tenha mais chances de ganhar a coadjuvante. Eu sei que ganhando ou não, ela tá sensacional. Eu nunca tinha visto nada dela, eu já virei fã da atriz. Queria fazer mais um comentário sobre o elenco. O elenco todo tá bom. Todo, inclusive os papéis menores, os atores que eu não conhecia. O Jesse Plemons, ele tem um papel menor como o cara do FBI, que só aparece mais da segunda metade do filme. Também tá muito bem. Mas eu queria fazer um comentário sobre dois atores, dois grandes atores, que só aparecem, tipo, depois de quase 3 horas de filme. Que são o Brendan Fraser e o John Lithgow. E o Brendan Fraser ganhou o Oscar esse ano. Imagina a moral do Scorsese de pegar o cara que ganhou o Oscar esse ano e dizer, cara, vem cá pro meu filme, mas você só vai aparecer na parte final. E os dois também estão muito bem. O elenco todo tá sensacional. Esse filme é daquele filme que o elenco todo merecia prêmio. A edição é muito boa, e eu digo isso porque são 3 horas e 26 minutos e não tem nenhum momento que você fica pensando assim, acho que eu vou pegar o celular para dar uma olhada no Zap. Não tem isso. É o filme todo com você sendo levado pelo filme. 3 horas e quase 3 horas e meia, e você fica o tempo todo ligado. Dito isso, eu preciso dizer que eu acho que 3 horas e meia é muita coisa. Eu acho que o filme podia ter, sei lá, meia hora menos. Esse é um filme grande de quase 3 horas. Não acho, eu não sei onde cortar, porque não tem, às vezes você vê um filme muito grande que você pensa, pô, aquele pedaço no meio, aquele pedaço que acontece tal coisa, pô, tira aquilo porque não faz diferença nenhuma. Aqui não tem um pedaço assim, mas eu acho que 3 horas e meia é muita coisa, e isso afasta as pessoas. Mas eu preciso dizer que Oppenheimer, que é 26 minutos mais curto, tem 3 horas, ele cansa mais do que Assassino da Lua das Flores. É um filme maior, mas é um filme que cansa menos porque é um filme que é melhor conduzido. Sim, eu acho a Scorsese melhor do que Nolan. Pode me criticar aqui. Sem spoilers, mas o final é diferente de qualquer coisa que eu podia imaginar. Porque um filme desses, baseado em histórias reais, normalmente você tem um texto no fim, acaba a história do filme, e aí você tem um texto no fim explicando o que aconteceu, e o que aconteceu com tal personagem, o que aconteceu com tal situação e tal. E aqui acontece isso, você tem um texto, só que o jeito como esse texto é apresentado é um troço de explodir cabeças. O jeito como o Scorsese mostra esse final foi sensacional. Sim, eu sei, Assassino da Lua das Flores vai chegar no streaming em breve. Eu acho que vai para Apple TV, não tenho certeza, mas é um filme que vai para o streaming. Mas mesmo assim eu recomendo, vejam no cinema. Porque é um filme que pede a imersão, pede a tela grande, pede para você sentar naquela sala escura e ficar só você e o filme. Você vai ver um filme de 3 horas e 26 minutos na televisão ou no celular, ou no computador. Tem gente que vê no celular. Como é que você vai ver um filme de 3 horas e meia no celular? Não sei. Mas mesmo que você veja em casa na televisão grande e tal, 3 horas e meia vai chegar um ponto que você vai se distrair, você vai levantar para vai ver a geladeira, você vai pegar o celular. E esse é um filme que pede a imersão, é um filme que é um filmão, como eu falei no início do vídeo. É um filmão. Esse merece ser visto no cinema. Eu sei, 3 horas e meia é muito tempo, mas é um filme que merece isso. E eu vou dizer que ele cansa menos ser visto no cinema do que ser visto em casa, porque em casa você vai se distrair. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Eu demorei um pouco com esse vídeo sobre a Assassino da Lua das Flores, porque eu não vi na sessão de imprensa, eu vi depois quando saiu. Estava lá no Festival do Rio, acabou que eu perdi a sessão de imprensa. Mas eu recomendo, veja no cinema e depois escreve aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu!